Olá, aqui é treinador Norton Ferreira com mais um podcast Pode Cuidar. Aqui é Alexandre Simões, contador. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Mais um episódio do nosso podcast. Temos hoje convidados que vocês vão gostar demais. Mas primeiro eu vou chamar a Raíssa para poder dar um recadinho para gente. E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. Estamos hoje aqui com Maico Chioge, estamos com Lúdio Barbosa, fisioterapeutas. O nosso tema hoje é sobre a contextualização e a importância da fisioterapia em ambientes hospitalares e fora do hospital. Como é que vocês estão? Michael, Lúdio, como é que vai, querido? Tudo bem, tranquilo. Bem, boa tarde, obrigado pelo convite. Estamos aqui com muito prazer em estar compartilhando aqui, né, participando desse bate-papo. Quem agradece somos nós. Eu estava ansioso aguardando este momento porque algumas informações que eu gostaria que a população soubesse, que eu gostaria também conversando com o Alexandre, a gente pudesse desenvolver um pouco mais e aprender a respeito da fisioterapia. E com vocês aqui, acho que vai ser muito bom, ok? Primeiro, eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouco de vocês, a experiência de vocês, nome completo, família, CPF, seu bairro, uma brincadeira. Se apresentar para a gente poder saber quem são vocês. Então, vamos lá. Eu sou Michael Chioge, eu sou fisioterapeuta, estou com formação de mais de 16 anos. Eu trabalho na área de desempenho esportivo, reabilitação, tenho atuação tanto em consultório como também na atenção domiciliar. Para alguns pacientes, né, que têm dificuldade de locomover, a gente acaba atendendo domiciliar. Ah, bacana. Eu me chamo Lúdio, também tenho alguns anos de formado, né, inclusive somos da mesma turma, né, de formação, nos conhecemos na faculdade, e diferentemente do Michael, eu segui um caminho um pouco diferente. Eu me dediquei aí ao funcionalismo público, né, então sou servidor público, de carreira, já tem alguns anos aí. Atualmente estou na Prefeitura de Betim e na Prefeitura Municipal de Itatiaia-Sul, onde em Betim eu me dedico à fisioterapia hospitalar e em Itatiaia-Sul à atenção secundária, né, a reabilitação. Mas essa vida profissional aí, vamos dizer que eu já passei de estagiário até docente, né, já tive a oportunidade de trabalhar com a docência e hoje estamos aí, dedicando a essas áreas. Muito bacana. Então, assim, é bom que a gente vai ter duas áreas parecidas, né? São fisioterapeutas, mas que atuam em áreas diferentes, então vai ser muito legal. Vai dar para a gente poder absorver muita coisa, aprender até mesmo qual que é a função correta, porque eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade e até mesmo não sabem qual que é a função realmente do fisioterapeuta. E acredito, né, que dentro da área da saúde tem várias funções, entendeu? Como que o paciente chega na fisioterapia? A pessoa, ela necessita de uma fisioterapia, ela vai para o ortopedista, ela vai no clínico, ela vai no fisioterapeuta. Como que isso Eu sei que muita gente às vezes espera chegar uma dor no nível muito alto para poder procurar, né, fisioterapia, né? Sim. E me parece também que você já pode procurar diretamente fisioterapeuta. Você não precisa de um encaminhamento, não é isso? O paciente ele chega de diversas formas para a gente, né? Às vezes com encaminhamento médico, às vezes ele vem por indicação, às vezes ele vem por conta própria. E o que a gente precisa entender é que o paciente ele não necessita dessa indicação do médico, desse encaminhamento do médico para fazer a fisioterapia. Certo. O fisioterapeuta é um profissional que já é autônomo, ele não precisa dessa indicação. Ele pode procurar diretamente o fisioterapeuta. Isso é formação importante. Na verdade, até eu na área da saúde, eu como preparador físico, eu atendendo o público como personal trainer, eu não tinha bem claro essa informação. Então, se eu estiver sentindo algo que é da competência, eu posso procurar o fisioterapeuta para ele poder me consultar, fazer uma avaliação e aí fazer o diagnóstico, então? Sim, essa palavra que você falou, eu acho que é uma palavra-chave. A gente fala que o fisioterapeuta ele é um profissional de primeiro contato. Sim. Ou seja, ele não necessariamente necessita de que outro profissional encaminhe aquele usuário, aquele paciente até ele. Então a gente chama isso de profissional de primeiro contato. E o fisioterapeuta, ele é um profissional apto a examinar, diagnosticar e tratar. Entendi. Então nós temos essa formação, temos essa capacidade dentro da nossa área. Lembrando que o fisioterapeuta é o único profissional habilitado em dar o diagnóstico físico-funcional.
Certo. Outra informação também que sempre tive dúvida. O diagnóstico físico funcional Olha, é prerrogativa do fisioterapeuta. Isso não é, assim, de muito conhecimento, né? Do Não. público em geral, né? Não, e a gente vê uma barreira muito comum quando a gente fala de planos de saúde, né? Sim. Quando o usuário, o cliente ou o paciente vai fazer o tratamento em clínica por um plano de saúde, é exigido daquela clínica uma guia ou encaminhamento, né? Mas a gente vê que isso é algo que é daquela operadora, vamos dizer assim. Mas que um usuário que tem uma dor, que está em casa, ele não necessita esperar chegar ao ponto da dor se tornar insuportável para procurar um profissional e mesmo ir a um outro profissional para ter esse encaminhamento. O plano de saúde, então, ele considera como uma terapia complementar. A fisioterapia seria? É esse o tratamento? Não sei te falar se a terminologia correta seria um tratamento, uma terapia complementar, né? Mas que no plano de saúde ele exige que tenha um encaminhamento do profissional médico para o profissional fisioterapeuta. Eu acho que é uma burocracia, realmente, Sim, até para questão de controle. Questão de custos. Ou para né? dificultar o acesso, né? Vai saber. Até mesmo na saúde pública, então, você não vai direto ao terapeuta, você realmente tem que... Todos aqueles trâmites, no posto de saúde, fazer a consulta, aí vai encaminhar para um especialista da área, vamos dizer que seja o ortopedista nesse momento. E aí o ortopedista, acho que para conseguir até clínicas credenciadas, né, quando é no caso o Estado que vai estar pagando, vai estar fazendo. Eu acredito que seja mais por esse ponto, Alexandre. Porque, o acesso direto, realmente existe um custo que... por muitas das vezes, acredito que as empresas, como as operadoras de plano, até mesmo o Estado, eles tentam, às vezes, não chegar até lá, já resolveram um pouco antes. E eu acho que, a minha opinião, eu acho que isso atrapalha até um pouco vamos dizer assim, né, a melhora, a cura da pessoa que está. Na verdade, retarda o acesso ao tratamento, né? Isso mesmo. E isso pode realmente repercutir na melhora clínica daquela pessoa. Porque depende de uma pessoa para encaminhar. E se essa pessoa não encaminha? Justamente. Né? Se ela não enxerga a necessidade de encaminhar para um profissional correto, aí o paciente fica com essa deficiência de atendimento. E às vezes os usuários eles não têm a ciência de que o fisioterapeuta, repito, ele é capaz de examinar, diagnosticar e tratar. Tem melhorado. Sim, tem melhorado. Sim, nós estamos aí há alguns anos já na profissão, a gente vê que o profissional tem sido reconhecido não só pelos usuários, mas também pelos outros profissionais, né? A gente tem percebido que os outros profissionais conseguem entender que hoje é cada um na sua área e todos com um objetivo comum, que é o quê? A melhora daquele doente, daquele paciente. Essa é uma bandeira que eu levanto o tempo inteiro. Eu, como profissional da educação física, eu vejo alguns locais, né, pessoas da educação física, do treinamento, querendo entrar na área da alimentação, que é uma área da nutricionista. Eu vejo muitos nutricionistas também querendo entrar, passando tipo de treinamento. Às vezes chegam para mim com uma dieta e falam, ele disse que eu tenho que fazer tanto tempo de aeróbico e tanto tempo de treino. Eu falo, não, vamos dividir aqui, ó. A sua dieta está aqui. Você explicou para ele qual o horário que você vai treinar, por quanto tempo é o seu treino? Ótimo, então deixa que essa parte daqui eu vou cuidar. Mas tem visto também que alguns profissionais que eu tenho trabalhado têm ficado dessa forma. Não, a sua área, a minha área, e aí a gente trabalhando junto vai fazendo aquele complexo. Essa multidisciplinaridade, né? Exatamente. Justamente, eu sou o termo correto, é isso daí, cara. Inclusive, eu tenho acontecido muito nas academias que eu já trabalhei, para chegar até o meu trabalho, até o meu acompanhamento, quando é uma recuperação, quando é um pós-cirúrgico, muitas das vezes vem por vocês. Como é que é esse processo? Vamos falar, por exemplo, de uma questão cirúrgica. LCA, menisco, até chegar, ele faz o quê? Ele vai fazer a cirurgia, vamos lá. Sai da cirurgia, o médico vai estar liberando esse paciente para ele poder iniciar a fisioterapia. No caso que você citou do LCA, é até importante a gente entender que o início da fisioterapia ela tem que ser bem precoce mesmo. O paciente saiu do hospital, ele já inicia a fisioterapia. Para não ter limitações. E faz total diferente. Não só as pessoas imaginam que às vezes o paciente precisa ter uma melhora antes, inclusive alguns profissionais médicos
acreditam que o paciente precisa ter um período de repouso, um período de recuperação que, na verdade, não existe, né? O paciente terminou a sua cirurgia, ele está apto, sim, a iniciar a fisioterapia, da maneira correta, claro. Então, assim, no início, a fisioterapia, ela inclui orientações, né, para o paciente, questão de posicionamentos, questões de tratamento com gelo, essas coisas, no caso do LCA, estou pensando no caso do Sim, LCA. do LCA. Então, assim, tem que ter esse contato com o fisioterapeuta o mais precoce possível, após uma cirurgia. E, assim, isso é determinante para a melhora desse paciente. Até mesmo para limitações, né? Completamente. Completamente. Tem uma flexão de joelho. Acontece muito da gente encontrar pacientes que demoraram a iniciar a fisioterapia com problemas que vão ser permanentes porque ele demorou a iniciar a fisioterapia. Que coisa, uma atrofiada, né, no órgão. Se uma simples orientação de posicionamento pode ser determinante para um desfecho bom de um pós-operatório. Certo. Não, bacana. Então, pessoal, você está vendo, né? Vamos cada vez mais procurarmos o quê? O profissional da sua área, procurar descobrir, se você não sabe, qual é o profissional daquela área, aquela necessidade que você está tendo no momento. E toda vez, né? Isso acho que toda dentro da área da medicina no geral, quanto mais precoce for o diagnóstico, quanto mais precoce você iniciar o tratamento, seja ele o que for, as chances de você ter a melhora, as chances de você ter a cura mais rápido ou não prolongar muito, ela fica muito maior. E o que cabe também, isso que a gente está falando, essa hierarquia que não sei como que iniciou isso, de o médico precisar prescrever a fisioterapia para o paciente. E muitas vezes o paciente escuta muito o médico, deve mesmo, mas assim, o médico tem uma responsabilidade muito grande nessas orientações de indicação, de encaminhamento, justamente porque a voz dele é muito forte perante o paciente. E acontece muito, às vezes, o médico fazer uma cirurgia, inclusive de LCA, já vi casos, e o médico pedir para não fazer fisioterapia. Sim. Olha. Sim. Sério? Acontece. Sim. O paciente acaba te procurando porque ele não tem melhora. Aí você tem que lidar com essa barreira ainda do paciente estar resistente porque o médico falou para ele não fazer. Você tem ainda que convencê-lo, entre aspas, que ele precisa do tratamento. Mas eu acho que isso ainda é resquício de uma cultura, né, antiga, do antigo modelo que a gente tinha de assistência à saúde, que era o modelo biomédico, né? Antes, a OMS, Alexandre, ela definia a saúde como ausência de doença. Ponto final. Olha. A partir de 1948, a OMS ela definiu saúde como o seguinte termo: é o completo bem-estar físico, mental e social. Então, esse é o conceito ampliado de saúde. Então, a gente saiu daquele simples conceito de ausência de doença. Não, a gente ampliou isso para um completo bem-estar físico, mental e social. Então, quando a gente pega o conceito de saúde pela OMS hoje, a gente vê que ter saúde é difícil e depende de vários profissionais, não depende de apenas um médico como era antigamente. Né? Daí vem o conceito de cuidado multidisciplinar e interdisciplinar. A ciência como toda, ela evolui muito. Evoluiu muito. Antigamente, por exemplo, você tinha um ortopedista que cuidava de tudo. Hoje você tem ortopedia de mão, ortopedia de joelho, ortopedia de pé. Então, a ciência da saúde, ela houve essa necessidade, né, de cada um se especializar mais, porque o corpo humano, ele é totalmente... a gente não consegue definir o corpo humano. Ele é totalmente variáveis em várias formas, de indivíduo por indivíduo, em situações por situações. Então, acho que pega muito nessa questão aí de realmente dessa forma. Acho que também das operadoras de plano para poder fazer o processo, quando você utiliza o Estado, fazer o processo para até mesmo ter uma forma de essa burocracia para poder ter uma coordenação, né, e uma ordem para também não pode ser de qualquer forma. Então, só que essa informação, para mim, ela está sendo muito rica, porque com tanto tempo na área de saúde eu não tinha. E acredito que, como eu, várias pessoas que estão escutando, assistindo, não tinham. Muito interessante essa sua fala, quando a gente fala do Estado, né? Eu tenho a seguinte fala, que o SUS, ele é para todos e não para poucos. Então, lá no serviço, vou citar a Prefeitura de Itatiaia-Sul, inclusive vou mandar um abraço para a secretária municipal de saúde, a Ednele Vieira.
a gente não tinha um fluxo, então existia usuários que estavam no serviço há muito tempo e uma fila expectante e usuários com necessidade não tinham acesso ao serviço. Então a gente conseguiu criar um fluxo para que hoje não tem fila de espera para aqueles casos que a gente considera prioridade, ele é prontamente atendido no município de Itatiaia-Sul. Claro que a gente fala de um município, hoje nós temos na atenção secundária 6 fisioterapeutas para um município com 12 mil habitantes. Mas se lá, hoje, a pessoa ela tem alta de um pós-cirúrgico, ela começa a reabilitação no outro dia, praticamente. Imediatamente. E se você parar para pensar também, essa organização de qual profissional procurar, quando procurar, isso é muito importante. Pode ser que se o paciente não tiver um segmento certo, ele procura um profissional errado numa hora errada. Sim. É aquele caso de você ir direto para um especialista antes de passar por um generalista. Uhum. Entendeu? Então, assim, por exemplo, você pode estar com um problema que seja neurológico e confunda com um problema motor e procure um ortopedista em vez de neurologista. Sim. É um exemplo bem bobo, mas é basicamente isso. É clássico. Bem difícil, por isso que eu acho interessante a pessoa procurar o profissional certo na hora certa. E essas normas, regras dos planos de saúde, tanto como prefeitura também, que tem essa organização de qual profissional o paciente precisa passar primeiro, tem o seu lado benéfico também. Entendi. Sim. Então, assim, vocês percebem que a importância da integração com os profissionais da saúde era importantíssima. Por este motivo que você disse agora, esse caso, e por qual outro motivo que a gente deve ter essa integração? Pois o paciente ele chega para mim, eu preciso fazer uma leitura desse paciente, saber qual a necessidade desse paciente. Uhum. Se for essa necessidade que eu possa suprir, eu vou estar atuando dentro com esse paciente. Certo. Se ultrapassou essa necessidade da minha competência como fisioterapeuta, eu preciso encaminhá-lo também. Uhum. Então, o encaminhamento ele não parte apenas do médico para outros profissionais de saúde. Sim. Ele parte do fisioterapeuta também. Bacana. Se chega um paciente para mim que ele precisa ir ao médico, eu vou mandar ele voltar ao médico. Entendeu? Durante um tratamento, tem algo anormal que não esteja acontecendo dentro da reabilitação que é esperada, a gente sempre manda esse paciente retornar ao médico para ter o diagnóstico, entendeu? E outras áreas de saúde também. Um fonoaudiologista. Exatamente, o psicólogo. Um psicólogo, né? Que é muito dentro comum. de uma reabilitação ortopédica, pós-operatória, muitas vezes os pacientes têm problemas psicológicos. Sim. Entendi. E E para o contribui paciente, qual que é o maior benefício com essa interação? Eu acho que porque essa interação, ao meu ver, é o seguinte. Vamos pegar como exemplo um senhor que teve uma fratura de fêmur, né? Uhum. A gente não vai tratar o fêmur, a gente vai tratar o seu João, né? Sim. Então a gente tem que tratá-lo na integridade, não tratá-lo, eu não estou tratando a perna dele, eu estou tratando o ser humano, o senhor João, que teve uma fratura de fêmur. Ele tinha uma condição de saúde, teve um distúrbio, que foi essa fratura de fêmur, e nós vamos reabilitá-lo. E essa reabilitação passa da reabilitação física. Às vezes precisa da reabilitação psicológica, do acompanhamento familiar, para ter a reabilitação completa. Bacana. E assim, há diferenças de interação multiprofissional, tipo no consultório, no hospital, domicílio? Com toda certeza, né? No No domiciliar... hospital, acho que esse fluxo ele é mais fluido, né? eu posso dizer assim, o Lúdio atua no ambiente hospitalar, né? E eu atuo mais consultório e domiciliar. A minha interação com outros profissionais normalmente é um pouco mais distante. Uhum. Então, assim... Você troca menos figurinhas. Mas quando funciona muito bem. Uhum. Quando funciona muito bem. Existem outros profissionais que estão muito interessados nesse acompanhamento feito por nós. Uhum. Porque se você parar para pensar, um dos profissionais que tem mais contato com o paciente é o fisioterapeuta. Sim. O médico, você vai numa consulta, 10, 15, 20, 30 minutos, uma hora... O médico tem aquele tempo ali para examinar, olhar, encaminhar. Manda para o fisioterapeuta. O fisioterapeuta faz 10, 20, 30 sessões. Encontros, né? Você encontra o paciente. E detalhe, da minha área, como profissional que atende domiciliar, eu entro na casa do paciente. Sim, você vai no e local, aquilo ali conforto dele. Me traz muitos benefícios, porque eu consigo enxergar a realidade daquele paciente. Uhum. Entendeu?
Então, esse paciente, eu consigo ter uma atuação em cima dele, que esse contato do médico comigo é muito importante para o médico também. Porque eu posso ver coisa nesses dias que o médico não conseguiu ver em pouco tempo que ele olhou esse paciente. Sim, bacana. E essa questão, né, do processo multiprofissional, em alguns locais, vocês percebendo que realmente a pessoa precisa de um atendimento psicológico, o fisioterapeuta também indica a procurar, fazer um encaminhamento, e até onde vocês, dentro da experiência de vocês, vocês conseguem entender que essa melhora emocional, psicológica, ela pode influenciar na recuperação e no tratamento do paciente? Então, de forma completa. O paciente ele tá sendo abordado por todas as áreas da saúde, dentro de sua necessidade. Então, assim, um paciente que fez uma cirurgia, que ele está com uma cinesiofobia, por exemplo, é uma barreira enorme para o fisioterapeuta. Sim. O fisioterapeuta tem muita dificuldade de atuar nesse paciente. Então, se o fisioterapeuta encaminha para ter uma ajuda de um tratamento psicológico desse paciente, é outra reabilitação. Vou dar um dado interessante, que talvez vocês não conheçam, vamos voltar na fratura de fêmur. 50% dos idosos que fraturam o fêmur, eles não vão andar mais. Sério? 50%. E desses 50%, metade vai morrer dentro de um ano. Olha que dado alarmante. Com certeza. Por quê? O idoso, ele passa por aquele trauma, ele cai, ele machuca, né? Tem que ir para o hospital, muitas vezes operado, e ele cria um medo de andar e passar por aquilo tudo outra vez, que metade deles não anda mais. Olha, entendi. E desses 50%, a outra metade, o prognóstico é de que faleça dentro de um ano. Aí você consegue compreender qual que é a importância de um tratamento psicológico juntamente da fisioterapia. Exatamente. Porque não adianta você reabilitar o paciente fisicamente e ele não está com um psicológico adequado para retornar às suas atividades normais. Exatamente. Acho que também mais um ponto, assim, que a população precisa saber, precisa ficar inteirada desse assunto para lidar, porque a nossa população, cada dia que passa, ela vai envelhecer, ela está envelhecendo. Sim. Nós estamos tendo menos filhos, então ela está cada vez menos jovem. Então nós temos que lidar, nos prepararmos para cuidarmos, que amanhã também seremos idosos, né? Quer dizer, eu estou quase, brincadeira. Amanhã vamos chegar lá, então sim. Estamos a caminho. Estamos a caminho. Então, essas informações, gente, é muito importante. Você preste atenção, né, no que a gente está aqui com. E na minha opinião, eu já vou falar com os dois doutores, né? Porque dominam isso que eles fazem. Que para você ajudar o seu familiar, ajudar o seu amigo, ajudar o seu vizinho, porque em algum momento alguém vai precisar dessa informação. Entendeu? Ô Lúcio, você está no ambiente hospitalar. Eu tenho uma dúvida muito grande. Eu passei há uns anos atrás por uma cirurgia de grande porte. Sim. E aí, no segundo dia, eu não conseguia andar. Até para eu levantar da cama, tinha que ser naquele processo dela levantar para eu poder ficar na posição sentada para conseguir andar. O fisioterapeuta me visitou e ele me assustou profundamente. Ele pediu para que eu fizesse alguns exercícios, até mesmo de âmbitos de impacto de salto, que eu consegui fazer dentro do que ele esperava, que proporcionou muita dor, eu quase não estava sentindo mais dor, mas ele disse que foi muito importante. E no passar do tempo, quando eu recebi alta e fui para casa me recuperar, eu realmente tive uma recuperação excelente. É assim mesmo que acontece. Eu saltei, eu abaixei, eu levantei. E assim, foi bem preocupante na hora. Mas depois, claro, eu estou brincando, eu vi que era um profissional, eu fui muito bem cuidado, muito bem orientado, então é só uma dúvida mesmo. E acho que algumas pessoas também possam ter passado por esse momento. Sim, é interessante a sua pergunta, porque coincidentemente eu atuo em um CTI de cirúrgico, né? Então, pelo SUS, né, no Hospital Regional de Betim, então todo usuário que passa por cirurgia e precisa de terapia intensiva acaba indo para o local onde nós trabalhamos, né? E só achei interessante o Alexandre comentando, antes da gente começar a gravar, sobre a fisioterapia respiratória, né? Existe, teoricamente, a distinção, né, de fisioterapia respiratória e fisioterapia motora.
claro que dentro da área da fisioterapia existem outras ramificações. outros ramos, né? Então, por exemplo, a uroginecologia, que é muito pouco conhecida e de super importância. Mas por que eu estou pegando a respiratória e a motora? Porque quando a gente para pensar, o sistema respiratório, quem faz a respiração são músculos. Sim. Então eu não consigo fazer a diferenciação. Eu estava até lendo um artigo recente de que eu não consigo diferenciar motora de respiratória, né? Porque se quem projeta a caixa torácica, né, para respirar são músculos, então automaticamente eu estou falando de musculatura. Sim. Mas hoje a gente trabalha com um conceito que vem sendo amplamente difundido, que é a mobilização precoce. O que é a mobilização precoce? Quanto antes eu tirar aquele usuário do leito, quanto antes eu colocá-lo em ortostatismo, que é em pé, sim, quanto antes eu colocá-lo para movimentar, menos efeitos deletérios da imobilidade a gente vai ter. Então, quando a gente pega um usuário que fica deitado, né, por muito tempo, seja por incapacidade de algum sistema dele, sistema nervoso, sistema mobilidade muscular, mesmo, sim. Ele tem efeitos como perda de massa magra, né, vai gerar atrofia muscular, vai ter rigidez articular, vai ter dor, pode ter úlceras de pressão, trombose também, trombose. E quando a gente pensa do sistema respiratório, quanto mais deitada a pessoa fica, ela diminui a capacidade ventilatória, ela tem um déficit do clearance mucociliar. O que faz isso? Ela vai ter retenção de secreção, isso predispõe a pneumonia. Ele vai ter dificuldades do sistema digestório. Então, a gente tratar o usuário como um todo, como é importante a gente falar isso, isso vai trazer efeitos preventivos de reabilitação. Então, chegou se tem contraindicação, a gente vai deixá-lo no leito. Por exemplo, ele está dependente de uma amina vasoativa, por exemplo, ele usa lá noradrenalina, vasopressina, ou nipride, ele está sedado ao ponto de que não consegue colaborar nada, a gente vai deixá-lo lá. Mas tendo indicação, a gente vai tirar do leito o mais rápido possível. A fisioterapia ela é muito reabilitação, né? Mas sim, também deveria ser prevenção também, né? E como é que fica a questão de prevenção na área de fisioterapia? Existe também a fisioterapia preventiva. Preventiva, né? Sim. E vou te dar um exemplo clássico, a ergonomia. Sim. Né? Então, a ergonomia que as empresas colocam, elas estão prevenindo o quê? A abstenção dos profissionais. Não só esse tipo, para desempenho esportivo também, a fisioterapia. Também. Inclusive, atuo nessa área e, por exemplo, com liberação miofascial, que eu trabalho, acaba que você consegue melhorar muito a performance, o desempenho, evitar lesões desses pacientes. Justamente. E assim, depois que eu comecei a atuar nessa área, eu vejo tanto que o paciente desenvolve, o atleta, né? Não o paciente. Sim. Ele desenvolve após ele iniciar o tratamento de fisioterapia para esse propósito. Entra num preventivo com melhoras de desempenho esportivo também. Bacana. Eu faço, eu não tenho atletas hoje, né? Na verdade eu tenho 2 atletas, mas de categorias diferentes. Mas não como, né, você é fisioterapeuta, eu faço o trabalho de preparação física. Depois que eu comecei, né, eu também sou massoterapeuta, então eu aplico também a liberação miofascial. E depois que eu comecei a fazer a liberação miofascial em alguns clientes meus que têm um treinamento um pouco mais intenso, que tem uns objetivos mais... Assim, a evolução foi clara, entendeu? A recuperação foi muito mais rápida. Tem paciente pós-operatório de ligamento LCA do joelho, eu incorporo a liberação miofascial nesses pacientes e assim, você tem que ver o que acontece com a reabilitação. Você consegue ganhar uma amplitude de movimento que antes você não conseguia ganhar com um certo tempo e agora eu consigo ganhar muito mais facilmente empregando essas técnicas de liberação miofascial que também ajudam esse paciente a ganhar amplitude, ganhar força, melhorar a dor, né? Porque um pós-operatório gera muita inflamação, né? Inflamação gera fibrose. Então, assim,
igual o Lúcio falou, uma mobilização precoce, ela é fundamental, né? Lembrar que antigamente uma cirurgia dessa engessava da cintura até o tornozelo, né? 6 meses. E hoje o paciente sai basicamente podendo pisar andando, depois né? da cirurgia, né? Com Evolução muito apoio, grande, com cara. apoio parcial, né? E por isso que os pacientes melhoram tão rápido. Hoje, com 3 meses, o paciente basicamente ele está voltando para a sua rotina de vida, exceto o esporte, né? Um paciente desse de joelho. E antigamente nem se sonhava fazer uma coisa A gente vê também, claro, um investimento assim, em tecnologia, um investimento em conhecimento, porque realmente, desse ponto que você tocou aí, a melhora que tem de recuperação hoje, seja ela cirúrgica, seja ela com auxílio ou não fisioterapia, ela assim, é gigantesca. Tenho visto cada vez mais. Lembrando, né, voltando à memória, que eu consigo lembrar de alguns acontecimentos ou de alguns acompanhamentos que eu já tive já com outros clientes. Realmente há 22, 23 anos atrás, a gente fazia, eu lembro que após sair da fisioterapia, era muito detalhado para fazer uma recuperação da cirurgia, principalmente menisco e LCA. Entendeu? Melhorou muito, né? Mudou muito. E a gente tinha que ir naqueles detalhes. Hoje, se você pegar, se tivesse uma filmagem do que nós fazíamos, do que a gente hoje como nossa, mudou muito, sim. E se fizesse hoje isso lá no passado, as técnicas cirúrgicas melhoraram também, né? Tudo evoluiu. Igual o Alexandre falou, as coisas vão evoluindo, as técnicas de cirurgia evoluem, a maneira de reabilitar evolui. A gente precisa... Em cima disso, a fisioterapia, vocês enxergam a fisioterapia, por exemplo, em cima dessa questão tecnológica? O atendimento ele tem que ser presencial, né? Há alguma forma da fisioterapia atuar de forma remota? Vocês enxergam isso? Acredito que sim. Obviamente, nada vai substituir a forma presencial, né? Mas tem orientações que né? podem ajudar muito. E também, às vezes, o paciente ele não pode estar indo até o consultório e não tem essa disponibilidade de um fisioterapeuta comparecer na sua casa. Uma orientação por videoconferência, algo assim, pode ajudar, sim, com certeza. Certo. Mas, Michael, quais são os maiores desafios no seu acompanhamento, já que você atua em domicílio e em consultório? Então, domicílio, você tem que tomar muito cuidado com o ambiente que você chega, que é a casa do paciente. Então, assim, hoje eu tenho muita experiência com isso, atuo com isso desde que eu formei. Então, assim, eu consigo intervir melhor nesses pacientes, até a maneira da gente abordar esse paciente tem que ser de uma maneira correta, sabe? E no consultório, acaba que é um público um pouco diferente. Normalmente, um público mais jovem, normalmente um público voltado para desempenho esportivo. Sim. E algumas reabilitações pós-operatórias, normalmente ortopédicas, né? O domiciliar é muito voltado para pacientes neurológicos, idosos, né? Dificuldade maior de mobilidade, né? Com certeza. O paciente tem mais dificuldade para ele sair. A fisioterapia é algo que exige uma frequência maior. Sim. Então, você pensa um paciente que fez uma cirurgia do fêmur, caso que o Lúcio falou, para ele andar e está indo até a fisioterapia 3 vezes na semana. É muito complicado, né? Fora aqueles que têm a grande dificuldade que cria, né? Essa âncora de medo de sair, de se machucar e passar tudo outra vez. Pois é, e entrando voltando no caso que você perguntou, dos desafios, né? Um dos desafios muito é esse contato com outros profissionais. Esse paciente, quando ele chega para você, muitas vezes você não tem acesso aos exames. Então, aos laudos. A pessoa faz o raio-x lá no hospital e igual está falando, né? Se a gente, eu estava repetindo aqui, nós temos que acreditar no paciente e muitas vezes mais do que ele mesmo. Então, assim, a gente precisa acreditar, porque se o profissional que está ali não acredita que esse paciente possa melhorar, o paciente não melhora. Porque o paciente está ele está num quadro de incerteza. Certo. Ele tem medo de não conseguir voltar ao que ele era. Ele dá conta. Ele está vulnerável. É verdade. Então, assim, você precisa ter esse convencimento e acreditar no próprio paciente, porque às vezes está tão claro para você que esse paciente vai melhorar, mas depende dele também. Entendi.
E como vocês veem o futuro da fisioterapia no Brasil, gente? Pode começar. Eu vejo que a fisioterapia, como as demais profissões da área da saúde, elas têm cada vez mais se baseado, o que a gente chama em práticas baseadas em evidências. Então, eu não vou colocar o calor para eu alongar aquele paciente, porque Lúdio, acho que é bom. Não, existem estudos que foram feitos, estudos randomizados, estudos sérios que foram feitos no mundo inteiro, que provaram que, é um exemplo, tá? Que se eu fizer o calor antes do alongamento, eu vou conseguir ter uma conduta com menor dor e mais acertabilidade, uma conduta melhor para aquele usuário naquele momento, né? Então eu vejo que a fisioterapia ela está cada dia mais ganhando espaço e ganhando visibilidade, né? Que talvez não tinha, mas mostrando a importância. Não. Eu sempre gosto de falar o caso da ginasta da Laís Souza, né? Que sofreu um acidente, ficou tetraplégica, né? Ela faz fisioterapia quase todos os dias. Sem parar, né? Sem parar, né? Aí você fala assim, mas Lúdia, ela não teve uma lesão medular grave? Sim. Ela vai voltar a movimentar como era antes? Hoje não. Mas amanhã, quando a medicina conseguir progredir e chegar ao ponto de reverter essa situação, quem que vai estar mais preparada? Ela que faz fisioterapia todos os dias ou aquele usuário de lesão medular que ficou... Sem fazer ficou acamado a partir do momento da lesão. Sim. Né? Então, aí a fisioterapia mostra, mais uma vez, a sua importância. E eu acredito também que essa interação de todos os profissionais em prol do paciente, né? Voltando aqui para a origem da nossa conversa, ela vem cada vez mais melhorando. E quem se beneficia mais com isso é o próprio paciente. Né? Então, assim, eu acho que se a gente vê isso como uma preposição para o futuro, a gente consegue atuar melhor, lidar melhor e fazer os seus pacientes melhorar muito mais. Não, que bacana, gente, muito legal. Eu tô assim, pena que a gente está chegando já no final já do nosso programa, nossa apresentação. Não tenho certeza, nós vamos ter que fazer mais programas. Porque a fisioterapia é muito mais ampla do que a maioria das pessoas imagina. Né? E aí, assim, eu agradeço muito, eu quero agradecer o Michael, eu quero agradecer você, muito obrigado. Alexandre, a gente está junto aqui. Valeu. Tem sido muito bom. Então, gente, obrigado mesmo por ter vindo. Obrigado prazer. por estar aqui, obrigado por ter disponibilizado o tempo de vocês, que não é pouco, eu sei que vocês têm muita coisa para fazer. Então, assim, foi muito rico. Está sendo muito rico e eu quero, mais uma vez ou mais vezes, continuar. Mas antes disso, Raíssa, dá um recadinho para a gente aí, por favor. E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. Mas então, gente, fala para a gente rapidinho. Você tem um canal, você tem um Instagram, você tem um telefone, você quer deixar o seu contato? O Michael aqui, que atende a domicílio também, Lúcio, pode ficar à vontade. Olha, eu tenho o meu Instagram, né, que é fisioterapia_Maicon Chiodi, né, que por lá tem contato para marcações de consultas, né, tanto em consultório como domiciliar. Tem limitações de região, mas na medida que a gente puder ajudar, está disponível para todos. Eu gostaria de agradecê-los mais uma vez pelo convite. E eu, diferentemente do Michael, eu sou low profile. Mas o meu é só pessoal mesmo. Entendi. Mas eu também estou à disposição. É melhor não precisar, por favor. E sempre que me procuram para uma consulta, um atendimento domiciliar, eu sempre encaminho para o meu amigo Michael. Ótimo. Mais uma vez, muito obrigado. Nós vamos marcar de novo, né, Alexandre? Com certeza. Vocês estarão aqui muito conosco. Nós vamos com outro assunto que vai ser de interesse à população, interesse ao público. Algum agradecimento, Alexandre? Pessoal,
Contador Alexandre Simões, Instagram. Pode seguir a gente lá e qualquer dúvida a gente está à disposição. Uma satisfação recebê-los e até a próxima. Norma. Próxima. Muito obrigado. Queria agradecer a Implantar Telecom, a internet Implantar que tem nos cedido, tem nos patrocinado com esse podcast. Gente, fique com Deus. Muito obrigado. Até o próximo programa.